A história de Saul é uma das narrativas mais dramáticas e trágicas da Bíblia. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar um povo que clamava por um governante terreno. Sua trajetória começou com grande esperança e promessa, mas terminou em derrota, isolamento e morte. O que transformou um homem ungido por Deus em alguém rejeitado? A resposta está em uma característica destrutiva: a obstinação. Esta é a história de como um rei perdeu seu reino não por falta de oportunidades, mas por recusar-se a obedecer, aprender e mudar. É uma lição atemporal sobre orgulho, desobediência e as consequências de colocar a própria vontade acima dos princípios divinos. O começo promissor. Saul não nasceu em berço de ouro. Ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Quando foi escolhido para ser rei, estava procurando jumentas perdidas de seu pai. Era um homem alto, bonito e de aparência impressionante. A Bíblia descreve que dos ombros para cima ele era mais alto que qualquer outro israelita. O profeta Samuel foi quem ungiu Saul como rei. Naquele momento, o Espírito de Deus veio sobre ele, e Saul foi transformado em outro homem. Ele profetizou entre os profetas e recebeu um coração novo. Tudo indicava que Israel finalmente tinha o líder que precisava. No início de seu reinado, Saul demonstrou qualidades admiráveis. Quando foi apresentado ao povo e alguns questionavam sua capacidade de governar, ele permaneceu em silêncio, mostrando humildade. Quando os amonitas ameaçaram a cidade de Jabes-Gileade, Saul reuniu Israel e conquistou uma vitória decisiva. O povo ficou entusiasmado com seu novo rei. Samuel então reuniu todo o povo em Gilgal para renovar o reino. Ali, diante de toda a nação, Saul foi confirmado como rei. Era um momento de celebração e esperança. O futuro parecia brilhante para Israel e seu primeiro monarca. A primeira grande falha, a impaciência fatal. A primeira grande rachadura na armadura de Saul apareceu durante uma batalha contra os filisteus. Samuel havia instruído Saul a esperá-lo em Gilgal por 7 dias, quando então o profeta ofereceria sacrifícios a Deus e daria instruções sobre a batalha. Os filisteus reuniram um exército imenso, 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados tão numerosos quanto a areia da praia. Diante dessa ameaça esmagadora, o exército de Saul começou a se dispersar. Os soldados se escondiam em cavernas, buracos, rochas, cisternas e poços. O pânico tomava conta das tropas. Saul esperou os 7 dias, mas Samuel não apareceu no horário esperado. Vendo seu exército desmoronando, Saul tomou uma decisão fatídica. Ele mesmo ofereceria o sacrifício, algo que apenas os sacerdotes tinham autorização para fazer. Era uma clara violação das leis de Deus. Mal Saul havia terminado o sacrifício, Samuel chegou. A conversa entre eles revela muito sobre o caráter de Saul. O que você fez? Perguntou Samuel. Saul tentou justificar sua ação. Vi que o povo estava se dispersando, você não chegou no tempo marcado e os filisteus estavam se reunindo. Então pensei, os filisteus vão atacar e eu nem sequer busquei o favor do Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Note como Saul culpou as circunstâncias, o povo e até mesmo Samuel por seu próprio erro. Ele não assumiu responsabilidade por sua desobediência. Em vez de demonstrar fé e paciência, escolheu agir por conta própria. A resposta de Samuel foi devastadora: você agiu como tolo. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Esta foi a primeira sentença. O reino de Saul não seria eterno. Sua dinastia estava condenada antes mesmo de começar. Mas ainda havia uma chance de Saul terminar seu próprio reinado com honra, se aprendesse a lição. A segunda falha, a desobediência deliberada. Infelizmente, Saul não aprendeu. A segunda e definitiva falha veio anos depois, durante uma campanha militar contra os amalequitas. Deus, através de Samuel, deu a Saul instruções muito específicas: destruir completamente os amalequitas e tudo o que possuíam. Não deveria ser poupado nada, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais.
Este comando pode parecer severo para nossos ouvidos modernos, mas tinha um contexto histórico específico. Os amalequitas haviam atacado Israel de maneira covarde quando o povo estava saindo do Egito, ferindo os fracos e cansados. Eles eram inimigos implacáveis de Israel havia gerações. Saul reuniu seu exército e atacou os amalequitas. A vitória foi completa. Mas então, Saul fez algo que mudaria seu destino para sempre. Ele desobedeceu deliberadamente às ordens de Deus. Saul poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele também preservou os melhores animais, ovelhas, bois, cordeiros gordos e tudo que tinha valor. Apenas destruiu o que era fraco e desprezível. Em outras palavras, Saul obedeceu parcialmente, mantendo o que lhe parecia valioso e descartando apenas o que não lhe interessava. Deus revelou a Samuel o que havia acontecido. A reação do profeta foi de profunda tristeza. Ele clamou ao Senhor a noite inteira. Pela manhã, foi procurar Saul. Quando os dois se encontraram, Saul recebeu Samuel com entusiasmo. Que o Senhor o abençoe. Cumpri as instruções do Senhor. A resposta de Samuel foi cortante. Então, que balido de ovelhas é este que estou ouvindo? Que mugido de bois é este? Mais uma vez, Saul tentou se justificar. Os soldados trouxeram dos amalequitas as melhores ovelhas e os melhores bois para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o seu Deus. O restante nós destruímos totalmente. Observe os padrões de comportamento de Saul. Ele culpou outros, os soldados trouxeram. Ele tentou espiritualizar sua desobediência, para sacrificar ao Senhor. Ele minimizou sua falha, o restante nós destruímos. Ele não assumiu responsabilidade pessoal. Samuel não aceitou as desculpas. Ele confrontou Saul diretamente. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a maldade da idolatria. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Esta é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia sobre a natureza da obediência. Deus não se impressiona com rituais religiosos quando há desobediência no coração. A obstinação de Saul foi comparada à idolatria, porque essencialmente ele estava colocando seu próprio julgamento acima da vontade de Deus. A confissão vazia finalmente, diante da confrontação direta de Samuel, Saul admitiu: pequei. Violei o mandamento do Senhor e as suas instruções. Tive medo do povo e cedi à sua vontade. Mas mesmo nesta confissão, Saul ainda estava culpando outros. Ele disse que teve medo do povo e cedeu à vontade deles. Um verdadeiro líder assume responsabilidade. Saul ainda não havia aprendido. O que Saul queria, na verdade, não era arrependimento genuíno, mas apenas salvar as aparências. Ele implorou a Samuel: eu pequei. Mas, por favor, honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Saul estava mais preocupado com sua imagem pública do que com sua relação com Deus. Ele queria a honra, mas não estava disposto a pagar o preço da obediência. Samuel concordou em voltar com Saul, mas não sem antes executar Agag pessoalmente e declarar: como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim sua mãe ficará sem filho entre as mulheres. Samuel então foi embora e nunca mais viu Saul até o dia de sua morte, embora chorasse por ele. A ascensão de Davi e o início do tormento após rejeitar Saul, Deus enviou Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Entre os filhos de Jessé, Deus escolheu o mais novo, Davi, um jovem pastor de ovelhas com coração voltado para Deus. Enquanto isso, algo terrível aconteceu com Saul. O espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Saul começou a sofrer de depressão profunda e ataques de raiva incontrolável. Ironicamente, foi Davi quem foi chamado para tocar a harpa e acalmar Saul durante seus ataques. Saul gostou tanto de Davi que o fez seu escudeiro. Ele não sabia que estava acolhendo em sua própria casa o homem que Deus havia escolhido para substituí-lo. A fama de Davi cresceu rapidamente após ele derrotar o gigante Golias. O jovem pastor se tornou um herói nacional. As mulheres de Israel cantavam nas ruas:
Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Estas palavras despertaram algo sombrio em Saul. A Bíblia diz que, daquele dia em diante, Saul passou a olhar com desconfiança para Davi. A obstinação de Saul, que já havia custado seu reino, agora se transformou em ciúme e paranoia. A perseguição a Davi e a obsessão de Saul por destruir Davi dominou os últimos anos de seu reinado. Em vez de se arrepender e buscar restauração com Deus, Saul gastou sua energia perseguindo um homem inocente. Várias vezes Saul tentou matar Davi com sua própria lança enquanto o jovem tocava música para acalmá-lo. Saul ofereceu sua filha Mical em casamento a Davi, mas apenas como armadilha, esperando que os filisteus o matassem. Quando isso não funcionou, Saul ordenou abertamente a seus servos e a seu filho Jonatas que matassem Davi. Davi foi forçado a fugir e viver como fugitivo no deserto. Ele reuniu um grupo de homens desesperados e viveu em cavernas, sempre em movimento para escapar de Saul. O rei mobilizou seu exército inteiro para caçar um único homem. O que torna esta perseguição ainda mais trágica é que Davi teve múltiplas oportunidades de matar Saul, mas sempre se recusou. Em uma caverna em En-Gede, Davi cortou a ponta do manto de Saul enquanto o rei dormia, mas não o feriu. Mais tarde, Davi entrou no acampamento de Saul à noite e levou sua lança e cantil de água, mas novamente poupou sua vida. Cada vez que Davi demonstrava misericórdia, Saul reconhecia brevemente seu erro. Em uma dessas ocasiões, Saul chorou e disse a Davi: "Você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acaba de me dizer sobre o bem que me fez. Que o Senhor o recompense pelo bem que me fez hoje." Mas a obstinação de Saul era tão profunda que esses momentos de clareza nunca duravam. Logo ele voltava à sua obsessão de destruir Davi. Os últimos dias de Saul são de partir o coração. Isolado de Deus, abandonado por Samuel, que havia morrido, e enfrentando outro ataque filisteu, Saul estava completamente desesperado. Em um ato final de rebeldia e desespero, Saul procurou uma médium em Endor para tentar invocar o espírito de Samuel. Esta era uma prática expressamente proibida por Deus, e ironicamente, o próprio Saul havia expulsado todos os médiuns e adivinhos de Israel anteriormente. Disfarçado, Saul foi à médium à noite e pediu que ela invocasse Samuel. Quando a figura de Samuel apareceu, a mensagem foi sombria: "Por que você me perturba, invocando-me? O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus." Saul caiu prostrado no chão, sem forças, tomado pelo terror. A mulher teve que insistir para que ele comesse algo antes de partir. A batalha final e a morte trágica no dia seguinte, no Monte Gilboa, os filisteus atacaram Israel com força total. A batalha foi um massacre. O exército de Saul foi derrotado, e seus soldados fugiram em desespero. Os 3 filhos de Saul morreram naquele dia: Jonatas, Abinadab e Malquishua. Jonatas, especialmente, era um homem nobre e leal amigo de Davi. Sua morte foi uma perda trágica para Israel. Saul foi gravemente ferido pelos arqueiros filisteus. Vendo que estava cercado e prestes a ser capturado, ele pediu a seu escudeiro: "Tire a sua espada e mate-me, para que esses incircuncisos não me maltratem e zombem de mim." Mas o escudeiro, aterrorizado, recusou-se a matar o rei ungido do Senhor. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela, cometendo suicídio. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre sua própria espada. Os filisteus encontraram os corpos de Saul e seus filhos no dia seguinte. Em um ato final de humilhação, cortaram a cabeça de Saul, tiraram sua armadura e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Enviaram mensageiros por toda a Filístia para anunciar sua vitória. Foi um fim trágico e vergonhoso para aquele que começou como o escolhido de Deus. A história de Saul não é apenas um relato histórico. É um alerta poderoso sobre os perigos da obstinação e as consequências de rejeitar a orientação divina. Várias lições emergem desta narrativa trágica. 1. A desobediência parcial é desobediência completa. Saul pensou que poderia obedecer a Deus de forma seletiva, mantendo o que lhe parecia valioso e descartando apenas o que não lhe interessava.
Mas Deus não aceita obediência pela metade. Ou confiamos completamente em sua sabedoria, ou estamos confiando em nós mesmos. 2. Justificativas não substituem arrependimento. Cada vez que Saul foi confrontado com seu erro, ele tinha uma desculpa pronta. Ele culpava as circunstâncias, o povo, o tempo. Um arrependimento genuíno reconhece o erro sem tentar minimizá-lo ou transferir a culpa. 3. A obstinação leva ao isolamento. A recusa de Saul em se arrepender genuinamente o isolou progressivamente. Ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu o apoio de Samuel, afastou Davi, e até seus próprios servos começaram a temê-lo. A obstinação sempre nos isola. 4. O orgulho precede a queda. Saul estava mais preocupado com sua reputação e honra diante do povo do que com sua relação com Deus. Ele queria manter as aparências, mas não estava disposto a mudar por dentro. Este orgulho foi sua ruína. 5. Oportunidades perdidas. Saul teve múltiplas chances de se arrepender verdadeiramente e restaurar sua relação com Deus. Cada vez que Davi o poupou, cada confronto com Samuel, cada momento de clareza, eram oportunidades. Mas Saul sempre voltava aos seus velhos padrões. 6. As consequências afetam outros. A obstinação de Saul não destruiu apenas sua própria vida. Seus filhos morreram por causa de suas escolhas. Seu povo sofreu derrota. Davi teve que viver como fugitivo. Nossas escolhas nunca afetam apenas a nós mesmos. 7. Deus procura o coração, não a aparência. Saul era alto, bonito e impressionante externamente. Mas Deus procurava alguém, segundo o seu coração. A aparência externa nunca impressiona Deus. Ele vê o coração. O contraste com Davi. É impossível contar a história de Saul sem mencionar seu sucessor, Davi. O contraste entre os dois homens é instrutivo. Davi também cometeu pecados graves. Ele adulterou com Batseba e mandou matar seu marido Urias. Sob qualquer medida objetiva, este foi um pecado mais grave que qualquer coisa que Saul fez. Mas quando o profeta Natã confrontou Davi, sua resposta foi completamente diferente da de Saul. Davi disse simplesmente: pequei contra o Senhor. Sem justificativas, sem transferir culpa, sem desculpas. Ele assumiu total responsabilidade. Esta é a diferença entre um homem segundo o coração de Deus e um homem obstinado. Não é que um não peca, mas sim como responde quando é confrontado com seu pecado. Davi escreveu o Salmo 51 após este episódio, uma das mais belas expressões de arrependimento da literatura mundial. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Saul nunca escreveu nada assim. Ele estava mais interessado em manter as aparências do que em ter um coração limpo. Relevância para hoje. Embora a história de Saul tenha acontecido há mais de 3.000 anos, suas lições são surpreendentemente relevantes para nossos dias. Vivemos em uma cultura que frequentemente valoriza a imagem sobre a substância, a justificativa sobre a responsabilidade, e a obstinação sobre a humildade. Quantas vezes vemos líderes políticos, empresariais ou religiosos que se recusam a admitir erros? Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? A obstinação de Saul nos alerta sobre os perigos de valorizar nossa reputação mais do que nosso caráter. Obedecer apenas quando convém. Culpar outros por nossas próprias escolhas. Recusar-se a aprender com os erros. Permitir que o ciúme e a insegurança controlem nossas ações. Buscar validação externa em vez de integridade interna. A história também nos ensina sobre segundas chances. Saul teve muitas, mas não as aproveitou. A questão não é se cometeremos erros, todos cometemos. A questão é o que faremos quando formos confrontados com eles. A queda de Saul é uma das grandes tragédias da Bíblia precisamente porque era completamente evitável. Não foi o destino que destruiu Saul. Não foram circunstâncias fora de seu controle. Foi sua própria obstinação. Ele começou tão bem. Era humilde, tinha o favor de Deus, e todo o potencial para ser um grande rei. Mas escolha após escolha, ele priorizou seu próprio julgamento sobre a obediência a Deus. Ele valorizou a honra dos homens sobre a aprovação divina. No final, Saul perdeu tudo: seu reino, sua família, sua vida e sua honra. Ele morreu sozinho, derrotado e desesperado no campo de batalha. Mas sua história não precisa ser a nossa.
podemos aprender com seus erros. Podemos escolher a humildade sobre o orgulho, a obediência sobre a conveniência, e o arrependimento genuíno sobre a mera justificativa. A escolha é nossa. Seremos como Saul, obstinados em nosso próprio caminho até a destruição? Ou seremos como Davi, imperfeitos mas dispostos a reconhecer nossos erros e buscar um coração segundo Deus? A história de Saul nos lembra que não importa quão promissor seja nosso começo, o que define nossa vida são as escolhas que fazemos ao longo do caminho. A obstinação pode fazer até um rei perder tudo. Mas a humildade e o arrependimento genuíno podem restaurar até o maior pecador. Esta é a lição eterna da queda de Saul. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que possamos ter a sabedoria de escolher a humildade.